Vocês devem conhecer bem os dois vícios. Primeiro deles, o espírita contestador. Ele vai dizer o seguinte: eu sou espírita, mas eu só sigo Kardec, e eu acho que esse negócio de Jesus não tem nada a ver, é coisa de jesuíta, de padre, de freira, e esses espíritos que tem aí, Emmanuel, Joana de Ângeles, eu não acredito em nada disso, eu só acredito em Kardec. Esses espíritos, eles tentam, geralmente esses montes de espírito de padre e de freira, tentam catolicizar ou então dar um aspecto excessivamente evangélico para o espiritismo. E o sujeito, ele, em contraposição, como alternativa, ele prega um suposto espiritismo científico, um espiritismo de Kardec, só Kardec que fala dos fenômenos e usa o método do controle universal do Livro dos Espíritos. Dificilmente a gente pode considerar essa pessoa espírita. Com todo o respeito, o sujeito tem o direito à opinião dela, mas ela enveredou para uma seita alternativa porque o próprio Kardec não era assim. E a doutrina ela está toda apontada e direcionada para o Espírito de Jesus Cristo como o modelo, o guia, o padrão moral e o padrão de superioridade espiritual que os próprios Espíritos na doutrina dão como referência. Então você tem isso no Livro dos Espíritos, quem é o modelo mais perfeito já dado à humanidade, né, daquele ser humano, né, ideal, ao qual nós devemos seguir, é Jesus. Aí você tem no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que Kardec escreveu só para discutir o Evangelho e para discutir não só a doutrina moral, mas também os milagres do Evangelho, o aspecto todo da história do Evangelho, da constituição da história, do momento, quem foi Jesus, a especificidade, o caráter especial de Jesus. Aí você vai voltar lá na Gênese, o último livro de Kardec, um livro muito importante, a Gênese, porque a Gênese ela dá o fechamento todo da doutrina dos Espíritos. É o último livro de Kardec, é o livro que tem menos mensagens, quase que só tem textos do Kardec e não respostas ou textos ou dissertações dos Espíritos, que são raríssimas, a cada tantas e tantas páginas. Então, na Gênese, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o livro que tem mais Kardec e menos Espíritos, e também o livro em que Kardec faz o fechamento, né, a organização, a conclusão dele de todos os anos trabalhando sobre a doutrina de todos os outros livros. Ali, a mediunidade, o Evangelho, a doutrina moral, né, a religião, os fenômenos de um ponto de vista mais de uma análise científica, a visão de mundo científico-religiosa, perfeitamente conjugado, criação e ciência, né, desenvolvimento natural, evolução das espécies, revelação de Deus para o homem, mas também esforço do homem para entender a natureza, para se adaptar e, através do seu esforço, crescer para alcançar novas dimensões da natureza que antes eram tidas como sobrenatural, como milagres, e agora na Gênesis vão ser explicados como não milagres e predições no sentido místico religioso, mas já como fenômenos dos espíritos mais amadurecidos ou dos espíritos encarnados que são estimulados pela espiritualidade superior, pela espiritualidade desencarnada, pelo mundo invisível. Então, esse livro muito importante, muito especial, de novo, ele vai fechar a codificação espírita com uma ênfase poderosa sobre Jesus. O capítulo talvez mais importante da Gênesis é o primeiro capítulo, onde se fala do caráter da revelação espírita, e aí Kardec vai discutir a importância de Jesus e vai dizer: Jesus fez tudo o que fez e tem uma doutrina extremamente revolucionária, porque ele, na base da doutrina, na base da sua compreensão moral, da sua vivência moral, ele tinha um conceito revolucionário de Deus. E o conceito que a gente tem de Deus, Kardec vai dizer, ele é sempre o medidor, ele é sempre o parâmetro do resto da nossa filosofia. Se o Deus é amoroso, você vai ter uma filosofia.
Se o Deus é um legislador que cobra ferro e fogo, o certo e errado, está aqui no papel, né, tem que ser conforme a lei, vai ser outra teoria. Se o Deus é um matemático, é um arquiteto, como tem também essas metáforas, você vai ter outra teoria. Às vezes um Deus que nem se preocupa muito com a moralidade. Tem um filósofo do iluminismo, Immanuel Kant, que é um filósofo que eu particularmente gosto bastante, e, no entanto, ele tem assim, um problema com a dimensão espiritual da vida religiosa e entende que a religião é principalmente a doutrina moral, né? Então tem o certo, tem o errado, você faz o certo, evita o errado. É simples assim. Todo o resto é superstição, tá? Jesus não operou milagres, ele não tem assim nenhum caráter especial, além de ser um bom filósofo, tirou boas conclusões certas sobre moralidade, sobre ética, e as orações não fazem nenhum sentido, porque se existe um Deus, ele já sabe o que você vai pedir, já sabe inclusive se você vai conseguir ou não o que você está pedindo, então a oração não faz sentido nenhum. Então esse filósofo, ele tem muitos méritos em outros campos, que provavelmente eram os campos em que ele se dedicou mais, tal, mas em relação à espiritualidade, ele parece não ter um entendimento básico de por que nós oramos. Que qualquer pessoa que ora, ela não quer um ouvinte para catalogar os meus pecados ou ouvir os meus pedidos. A gente ora porque a gente quer ter um relacionamento sentimental e afetivo com o sagrado, com o transcendente, com o divino, e esse relacionamento, ele nos imanta, ele nos dá um banho de uma energia diferente, ele modifica a nossa disposição interior de uma forma que não é mística não, que a gente considera até natural, assim, uma lei da sintonia, da afinidade energética, que pessoas que oram com uma certa frequência e com sinceridade, elas sentem e elas têm convicção naquilo, a ponto de que outros pensadores, como o psicólogo, filósofo William James, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: o sujeito que tem experiências religiosas, que na oração ele sente coisas, ou que num momento de culto, num ritual, durante o canto da sua igreja, ele sente coisas, ele ouve o irreligioso ou antirreligioso falando, e ele tem a impressão que é um surdo falando sobre a música, criticando a música. Porque o sujeito que tem uma experiência religiosa, ele olha para essas explicações culturais, explicações psicológicas, carência afetiva, e não é isso que me descreve. O que você está falando não tem nenhuma relação com a minha experiência. É como se um sujeito que é cego, ele desse uma palestra sobre a pintura e sobre a diferença dos matizes de cores, né? Porque ele leu sobre aquilo, ele ouviu muito sobre aquilo, então ele tem um conhecimento das palavras verde, vermelho, laranja, mas ele não sabe o que essas experiências significam. Ou a pessoa que é surda, ela não sabe exatamente o que o movimento do violoncelo agrega à sinfonia, que é diferente da mesma nota tocada pelo violino, é diferente da mesma nota tocada pelo clarinete, e assim por diante. Então, quando o sujeito que não tem a vivência religiosa, não tem a experiência religiosa, tenta julgar a religião, geralmente a gente tem essa sensação assim, de que é uma coisa catastrófica, é uma coisa árida, é uma coisa sem vida. E isso, muito provavelmente, corresponde à leitura dessas pessoas que pretendem fazer uma interpretação de Kardec, excluindo de Kardec as múltiplas menções à figura de Jesus, e que não são menções dadas só porque Kardec era francês, do século XIX, todas essas explicações externas, para quem tem uma vivência religiosa, para quem ouve o nome de Jesus, ou vê uma imagem de Jesus e sente uma coisa, para quem lê o Evangelho sentindo alguma coisa, sentindo que aquilo não é uma pessoa que estudou ética e está dando aula de ética na praça pública, mas é uma figura
de poder, de grandeza, de nobreza, de pureza espiritual, a gente acha que essas pessoas não têm a vivência que a gente tem, que elas não sabem muito bem do que estão falando. Esse é o vício de tentar retirar Jesus do espiritismo, fazer um suposto espiritismo, laico, um espiritismo mais secular, um espiritismo mais agnóstico, um espiritismo mais materialista. Sabe-se lá qual é a intenção, mas no final das contas, nessa direção, ele termina por não ser o espiritismo como ele foi criado, pelo menos. Por outro lado, um vício que é muito normal também é o vício da ideia da humanização de Jesus. Vocês já devem ter ouvido isso demais. O sujeito diz o seguinte: não, Jesus é muito legal, muito bem e tal, entretanto, eu prefiro enxergar a imagem de Jesus mais humana. E aqui, claro, humano, vocês ponham aspas, porque é uma máscara, é uma metáfora para, na verdade, um Jesus inferior, um Jesus limitado, fraco, que tem defeitos como qualquer outra pessoa e que não tem a capacidade de converter, de magnetizar, de alterar as vidas das pessoas através do carisma, através da força da oração, através da força do seu sentimento, né? Então, geralmente, quem tenta vender essa ideia do Jesus mais humano, ele quer um Jesus que se apaixonou por Maria de Madalena, né, Maria de Magdala, ou ele quer um Jesus que de vez em quando fraquejava, ou tinha dúvidas, e que não sabia se Deus existia ou não, igual no filme agora, né, do Ewan McGregor, que é um grande ator, mas é um filme horrível, porque é Jesus nos últimos dias no deserto, basicamente na dúvida, né? Será que existe Deus? Deus está aqui? Deus está comigo ou não? Será que eu não sou louco? E se eu tiver inventado tudo isso? E se ao invés de ouvir a voz de Deus, eu estiver ouvindo vozes na minha cabeça? Quer dizer, no fundo também é uma alternativa materialista. E essas alternativas materialistas elas são muito populares, porque nos foi vendido o mito de que no mundo moderno, no mundo da ciência, a gente que anda de avião, que tem celular no bolso, a gente não pode acreditar na Bíblia, a gente não pode acreditar no Evangelho, a gente não pode acreditar nessas coisas supersticiosas. Entretanto, o que é que o Espiritismo diz? O Espiritismo diz, e aqui João Evangelista, na mensagem, no capítulo Os que têm puro coração, no Evangelho do segundo Espiritismo, o Espírito vem a Kardec dizer: ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar, foi o iniciador do Espiritismo. Essa é a mensagem de João Evangelista no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essas interpretações mais materialistas, de redução da figura de Jesus, elas não são cabíveis na doutrina espírita. A gente pode criar uma nova seita, claro, e diminuir Jesus, ou dizer que era só mais uma pessoa como outra qualquer, ou que não existiam milagres, ou então, etc, etc, etc. Mas não é isso que constitui o corpo doutrinário reunido por Kardec, né? Compilado por Kardec. E a gente também já fez um pouco essa reflexão, né? Quais seriam os outros candidatos, então, a modelos e guias da humanidade, a líderes espirituais, morais, e também a sujeitos que têm conhecimento de causa, têm o saber do funcionamento do mundo espiritual? Será que seria um outro criador de religião, ou um filósofo, ou um cientista, ou os espiritualistas da época de Kardec? Quem sabe um cientista como Aksakov, né, fosse mais qualificado para dizer para nós exatamente como é que funciona o mundo espiritual? A gente vai observar que em todos esses casos, o sujeito possui uma série de defeitos que impossibilitam a ele estar nessa categoria máxima de modelo, de padrão de referência. Passou? Bom, isso também já foi um pouco discutido, né? A ideia de que Jesus foi profetizado, o próprio nascimento, a própria vinda de Jesus
ela é alvo, é motivo de anunciação de profecias, é a missão de alguns dos maiores profetas dizer que, olha, vai chegar um momento, o próprio João Batista, que na época era considerado um profeta e um curandeiro e um santo, né, dos judeus, ele tinha como missão principal anunciar a chegada do Messias, né? Virá um depois de mim, que não batizará em água, e sim em fogo e Espírito Santo, e eu não sou digno de lhe atar as sandálias no pé, etc. e tal, né? E pior, quando chega, ele também é reconhecido por todos os santos e todos os sábios da época. João Batista, Gamaliel e Paulo. O Paulo a gente pode até pensar assim, não, mas Paulo não era uma pessoa tão boa, tão extraordinária. Mas ele era o maior dos fariseus. Junto com ele, Gamaliel. Gamaliel, que era neto de Hilel, que era o maior fariseu da história até então. Ele já nasceu com autoridade dentro da cultura judaica, já nasceu como um dos rabinos assim, mais exaltados, e era um dos mais sábios, mais sensatos intérpretes da lei. Depois disso vem Paulo, que era discípulo dele, que era uma espécie de superdotado, um gênio das escrituras, sujeito que tinha de memória toda a escritura e fazia interpretações brilhantes da escritura. E esses três ícones do judaísmo, a gente não conhece um judeu mais importante, nem em conhecimento, nem moralmente, do que essas três pessoas. Parece que nem a cultura judaica registrou ninguém dessa estatura, tanto que hoje, quando os judeus querem estudar farisaísmo, pasmem, eles estudam Paulo, estudam as epístolas e Atos dos Apóstolos, porque eles não possuem registros de outro fariseu tão importante quanto naquele momento histórico. Nem Gamaliel, nem nenhum outro deixou escritos tão numerosos e tão importantes e que foram preservados. Então, a referência máxima do judaísmo era Paulo, Gamaliel e, do ponto de vista mais espiritual até, a gente pode dizer mediúnico, né? Aquele sujeito que tinha contato com o mundo superior, era João Batista. Os três reconhecem Cristo como incomparável. Bom, Jesus também dá uma série de sinais internos e externos da sua diferença, da sua superioridade. Os milagres externos, eles são amplamente observados. Há milagres realizados em meio à multidão, né, na frente de centenas de pessoas às vezes. E há milagres que contraditam ou contradizem todas as expectativas dos próprios observadores, né? Então, quando ele chega para a mulher do poço, a mulher fica chocada. Ela não imaginava que fosse possível alguém conhecê-la, ou melhor, uma pessoa que não a conhecia e que, não obstante, a conhecia, ou que a conhecia intimamente, mas só em espírito, porque nunca tinha visto ela na vida. Então, esse tipo de coisa gera nas pessoas um assombro. Existe ali uma marca ou um sinal de que não se está lidando com a pessoa normal, com uma pessoa comum. E tem também os sinais internos, ou seja, a doutrina moral é irretocável, você não consegue achar falha no discurso, um momento em que o discurso é inferior, ou é pobre, ou tem contradição, ou tem um defeitinho. O exemplo que arrasta, né? Então não é só um discurso, não é só um grande orador, ou um grande pregador, ou um mestre, um professor de ética. Ele é também o exemplo vivo da ética que prega, ou seja, para a antiguidade, é um sábio, é um sujeito realizado e que encarna ele mesmo o ideal moral, o ideal ético. E, por fim, é o sujeito que arrasta também, que converte, que impressiona pelo amor. Como um ser humano que não me conhece pode me amar? Nesse momento, quando você conhece uma pessoa pela primeira vez e a pessoa diz que ela tem um vínculo com você, isso é quase tão sobrenatural quanto um milagre.
E Jesus chegava para as pessoas e se compadecia do sofrimento delas, sofria junto, né, de uma forma madura, sem desespero, claro, mas sofria junto com a pessoa, chegava a chorar em algumas ocasiões, ia lá e tentava resolver o problema da pessoa. Em várias passagens ele diz, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Ou seja, ele está nivelando os seus entes queridos, não está rebaixando a mãe e os irmãos, né? Tem gente que consegue errar a interpretação até numa parte dessa tão simples. Mas Jesus não está rebaixando a importância dos entes queridos, ele está igualando todo e qualquer ser humano, inclusive que ele nunca viu na vida, do outro lado do mundo, aos entes queridos. Né? Quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E aí em outras passagens, aquele que cumpre os meus mandamentos é amado. Né? E em outras passagens, amar ao próprio inimigo, amar incondicionalmente, não amar condicionalmente, só se o fulano for assim. Né? Não precisa ser uma coisa tipo um comércio, né? O fulano me deu alguma coisa e eu o amo em troca, ou o amo de volta. Mas geralmente a gente tem alguma expectativa. Para eu amar a pessoa precisa pelo menos ser uma pessoa decente, né? Não pode ser uma pessoa assim, um bandido, um criminoso, um político do partido X. Se for essas coisas horríveis, aí passa do limite, passa da minha condição. E o que Jesus prega, pelo contrário, é que a gente retire essas condições. Que essas condições são bloqueios ao amor. Pior, ele chega ao extremo, uma coisa nunca antes vista na história da humanidade, ele chega ao extremo de mandar, é um mandamento de Jesus que nós amemos o próximo. Então, nesse momento, Jesus ofende a nossa compreensão do amor como sendo uma coisa que cresce naturalmente entre pessoas que se tratam bem, que se gostam, que têm intimidade. Não, Jesus chega e vira, ama o teu próximo, esta é a lei, tal é a lei, todos os profetas estão reunidos nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, como que Jesus pode nos ordenar amar um desconhecido ou um inimigo? Então, no caráter da própria mensagem e o fato dele viver uma mensagem tão estranha, mostra pra gente o quê? Esse sujeito não é desse mundo. Isso não é um ser humano. A gente não está lidando com uma pessoa no sentido que a gente conhece. Por isso essas tentativas de humanização de Jesus são muito perigosas. É claro que a gente deve, sim, evitar ter uma visão mística, uma visão de um mago ou de um tipo de sujeito acima das leis da natureza, que não era, muito pelo contrário. A própria ideia dos milagres, o Espiritismo vai apresentar a solução para essa aparente ruptura das leis da natureza como uma expansão de uma parte da natureza que a gente não conhece, mas que é evidenciada através desses fenômenos espirituais, mediúnicos, que outrora foram vistos como sobrenaturais, antinaturais ou como milagres. Mas que evidentemente são uma marca, sim, de um caráter supramundano, não antinatural, mas supramundano desses enviados. Então, a gente pode ver outra coisa extraordinária. Jesus não está preso no seu tempo. Ele não está falando para judeus, ele não está falando para pessoas do século I, ele está falando para toda a humanidade, para toda e qualquer pessoa de qualquer cultura, de qualquer país, de qualquer cor, religião ou sexo, que vai nascer daqui a 5.000 anos. A gente pode ter certeza que, assim como a mensagem de Jesus hoje, ela é mais popular do que na época, porque era tão impopular que na época, o que a gente fazia com os apóstolos? Crucificava, fervia em óleo, arrancava a pele deles, né? A gente espetava lanças neles, enforcava. Então os apóstolos, eles têm assim, a lista de morte, de causas de morte dos apóstolos, é a lista mais criativa de tortura e assassinato em martírios assim agoniantes que a gente possa ver.
todos foram mortos de maneiras terríveis, com exceção de João, que morreu de velho. E isso evidencia o quê? Que a mensagem não era benquista, a mensagem não era bem recebida. E hoje, apesar dos pesares, nós pelo menos não matamos o mensageiro. Na maioria das vezes, o mensageiro ele continua vivo, ele fica velhinho, ele tem uma vida às vezes até boa. Então, os apóstolos, os santos, os mártires não mais são queimados, esfolados e apedrejados, mas, na pior hipótese, eles sofrem um pouco de perseguição verbal, as pessoas publicam um ou outro texto contra a pessoa, falam mal pelas costas, mas isso não chega a ser comparável com uma tortura física. Isso mostra o quê? Que a mensagem ela se normalizou. Então nós hoje estamos sim mais próximos da mensagem de Jesus do que na época de Jesus. Porque na época de Jesus, como a gente disse, os apóstolos desconfiavam dos milagres, eles não achavam que os milagres eram possíveis, e viam os milagres, ficavam completamente chocados, ficavam transtornados, e hoje a gente, sem ver o milagre, a gente acredita que o milagre aconteceu. Segundo, os apóstolos ficavam confusos com a doutrina, mas como assim? Perdoar, você quer dizer umas 7 vezes até? Não, Pedro, é todas as vezes, 7 vezes 70. Exato, são inúmeras vezes. Não são só 490 também, sei lá. São infinitas vezes, milhões de vezes se preciso. Infinitas vezes, incondicionalmente. Né? Então, essa mensagem, que era escândalo para os apóstolos em alguns momentos, e mais ainda, claro, para quem não convivia com Jesus, que era a mensagem que levava as pessoas a matarem os apóstolos, matarem os mártires, que eram coisas inaceitáveis. Amar o escravo e libertar o escravo? Vocês estão doidos, vocês vão tudo para o circo ser comido pelo leão, que é o que vocês merecem. Né? Essa era a concepção da época, esse era o espírito da época, essa era a ilustração mental das pessoas nesse período. E Jesus, ele tinha um pensamento tão voltado para o futuro, pensamento tão perene, tão eterno, que daqui a 5.000 anos ou daqui a 10.000 anos, quando as pessoas estiverem numa colônia lá em Marte, alguma coisa assim, essa pessoa, talvez a gente olhe para ela, tenha até dificuldade de perceber que é um ser humano, vai olhar para a roupa dela, não vai reconhecer nada, vai olhar para os móveis, a gente não vai reconhecer, um monte de robô para todo lado, mas essa pessoa, ela vai abrir o Evangelho e vai ler, porque a mensagem ela é imortal, ela é eterna. Dificilmente uma coisa que hoje é muito mais comum e muito mais valorizado do que na época, ela será menos valorizada daqui a 1.000 anos ou daqui a 5.000 anos. Na civilização do futuro, as pessoas conhecerão o Evangelho, vivenciarão o Evangelho com muito mais naturalidade. E também porque a mensagem ela é progressista, ou seja, ela é uma mensagem de modificação, de libertação, não é uma mensagem do tipo, decore isso e você vai ser salvo. Não, entenda com a sua própria cabeça, a mudança ela é individual, não sou eu que muda, é a sua fé que te curou. Então toda a mensagem ela coloca a responsabilidade, a liberdade, a autonomia em cada um de nós. Dificilmente a gente vai encontrar uma religião daqui a 1.000 anos ou daqui a 5.000 anos mais liberal do que a religião de Jesus. O que ele faz com o pecador? Nada. Vai e não peques mais. No máximo é um conselho. Ou seja, não tem nenhuma prescrição do que fazer com o pecador. A pessoa errou, está toda errada. O que você faz? Nada. O que Paulo diz sobre um cristão processar o outro? Vocês lembram disso? Em Coríntios, Paulo diz o seguinte, um cristão não processa o outro, porque ao ser ofendido, o cristão que foi ofendido perdoa. Ele não quer a vingança, não quer a desforra, não quer o ressarcimento. Ele perdoa o seu irmão. O que ofendeu também não vai ficar quieto, ele vai fazer de tudo para ressarcir, sem a lei precisar bater na casa dele. Ele vai pagar o dano que ele causou para o ofendido, para o lesado. Então, cristãos não se processam
uns aos outros, não se perseguem uns aos outros, não precisam acertar contas uns com os outros. Se o sujeito que lesou o outro, que tomou alguma coisa indevida, é cristão, ele vai pagar, sem a necessidade da lei operar. Ou seja, é de um avanço mental, civilizacional, que a gente ainda não começou a praticar, né? Pensamento crítico, progresso científico, moral e social em vários aspectos, né? Liberdade de pensamento crítico, ou seja, a regra de ouro é: não faça o outro que você não quer que façam com você. Não há mandamentos comportamentais, vejam bem. Você tem que acordar cedo, aí você faz uma oração olhando para o sol, não coma isso e sim aquilo, veste uma roupa assim. Aos sábados ou aos domingos, Jesus não apenas não dá essas recomendações, ele não segue. E quando os judeus viam que ele não seguia, ficavam escandalizados. Tal era a despreocupação dele com regras, com padrões sociais, com leis. O social para Jesus não interessa. O cultural dos judeus ou dos romanos, para ele não interessa. Ele passa por cima disso com a maior tranquilidade, com a maior serenidade. Inclusive quando vai ser punido, sabendo que vai ser perseguido e punido porque passou por cima da regra. Ele sabe que os fariseus vão odiá-lo, sabe que os fariseus depois vão votar em Barrabás, ou então vão fazer qualquer coisa para que ele seja morto ou para que ele seja exilado para fora da Palestina. E mesmo sabendo que ele vai sofrer represálias, ele continua insistindo em desrespeitar o sábado, desrespeitar a regra de lavar as mãos, desrespeitar as regras de trabalhar no sábado, desrespeita a regra de não falar com mulheres, só falar com mulheres quando elas estiverem acompanhadas, ou do irmão, ou do pai, ou do marido, né? Porque isso era muito importante para os judeus, né? Cancelar a possibilidade de relações entre homens e mulheres que não fossem bem conhecidos, que não fossem da família. Principalmente, claro, se o homem e a mulher ao mesmo tempo eram jovens, que aí aumenta as chances de acontecer ali um conluio indevido. E Jesus desrespeita essa regra e se dirige a certas mulheres em várias ocasiões, e como a mulher do poço, né, ela fica incomodada, assim, né, tô aqui sozinha e tal, por que você está falando comigo? Né? Isso não é coisa de judeu decente. Mas é uma regra que não é moral. Não é uma regra da consciência, não é uma regra, portanto, de Deus, porque Deus escreve as regras no coração, na consciência, de modo que a gente sabe e a gente se sente mal quando a gente está infringindo as regras naturais, as regras de Deus. Então, Jesus mostra o quê? Que a regra humana não é importante. Nunca vai ser esse o foco. Ele poderia, de vez em quando, até respeitar a regra, para ficar bem, para não ser odiado, para não ser perseguido. Mas ele faz questão de não respeitar a regra. Ele quer mostrar para as pessoas que a regra não é importante, que o que é importante é a intenção, é o coração, é o amor. As parábolas, elas têm um significado muito forte, muito profundo, muito verdadeiro, sem serem moralistas e sem ditarem regras também. Porque observem todas as vezes, você quer saber se Deus odeia, se Deus pune o pecador. Aí Jesus começa, Deus não quer a morte do pecador, quer a regeneração. Imagine que você tem 100 ovelhas, uma ovelha foge e as 99 estão no aprisco. O pastor preocupa com qual ovelha? As que estão felizes, trancadas e protegidas dentro do curral, ou a ovelha que pode cair num penhasco, pode rolar o morro, o lobo pode vir, o ladrão pode vir roubar aquela ovelha, tudo pode acontecer, leão, cobra. Então o pastor ele deixa as ovelhas que estão em segurança e ele vai atrás da ovelha perdida. Uma mulher que tem várias moedas de ouro, tem um valor enorme cada uma, perde uma delas, o que ela faz? Ela vai correndo cuidar das que ela tem e ficar apertando o saco de moedas que ela já tem, ou ela deixa o saco no armário e vai varrer a casa, olhar debaixo da cama atrás da que ela perdeu. É claro que você sempre se preocupa com o seu tesouro perdido. O que Jesus quer dizer com isso? Que o pecador não é
desprezível e dispensável para Deus, que ele é um tesouro para Deus, como uma moeda de ouro, como uma ovelha perdida que o pastor cuidou, cultivou, viu nascer e espera amanhã tosquear. Então, ele vai atrás da ovelha perdida, vai atrás do caído, vai atrás do pecador, vai atrás daquele que lhe deu as costas. E aí vem a parábola do filho pródigo. Depois dessas duas tem mais uma parábola, que é o do filho pródigo, que sai da casa paterna, onde ela feliz, tinha tudo, e vai experimentar a vida das piores maneiras possíveis, cometer todos os erros, gastar a herança, a fortuna do pai toda, de uma forma irresponsável e viciosa. E o que o pai faz com ele? Qual que é a punição que o pai inventa para ele? Porque ele, claro, a gente pensa, né? Deveria ser castigado. Quando esse filho voltar, o pai, no mínimo, ele vai jogar na cara do filho tudo que ele fez de errado, né? Pelo contrário, quando ele finalmente, pela sua própria consciência, decide retornar, porque foi esgotado pelos próprios pecados, pelos próprios erros, sentiu saudade do ambiente melhor, que era um ambiente que ele não soube valorizar, e retorna por mérito próprio, assim como caiu por mérito próprio, o pai o recebe com uma festa, com alegria, né? Manda fazer uma festa, dá um anel de ouro especial, dá um manto para o filho, abraça e beija o filho, vem ao encontro do filho, não espera o filho chegar, vai correndo, alegre, feliz, sorrindo. Então, o que isso mostra para nós? Que imagem, lembrando lá da Gênesis, né? Kardec falou, a imagem que você tem de Deus, ela configura toda a sua filosofia. Que imagem de Deus Jesus está apresentando para a gente no Filho Pródigo? Que Deus é esse? É o juiz que separa os pecadores dos bons? É o rei que governa com mão de ferro? É o quê? É um calculador, ou um computador, ou um matemático que organiza o cosmos e deixa a cada um a responsabilidade sobre o que quiser fazer? Não. Ele é um pai amoroso, bom, infinitamente paciente e infinitamente liberal, que deixa o filho sair, não impediu o filho sair. O filho teve todas as experiências que quis, voltou quando quis, mas quando voltar, será recebido como um eleito. Será recebido como o querido que foi reencontrado, né? O tesouro que foi achado, a ovelha perdida que o pastor angustiosamente procurou na noite e que, quando foi encontrada, é motivo de festa e de alegria. Então, as metáforas que Jesus cunha, elas são, claro, primeiro são metáforas, tá? As parábolas, elas são essas historinhas que não objetivam contar o que aconteceu de verdade, nem dizer que isso vai acontecer exatamente dessa forma com todo mundo. Pode ser que tenha pessoas que não mergulhem tanto no pecado quanto o filho pródigo. Pode ser que você nunca encontre um bom samaritano exatamente como uma pessoa que vai te tirar da rua sangrando, literalmente, te levar no colo para uma hospedaria, vai pagar a sua conta. Pode ser que isso não aconteça exatamente com você, mas a metáfora, a história, ela é um símbolo que quer contar para nós o que vai acontecer quando você estiver no momento de necessidade e aparecer uma pessoa que às vezes você nem repara, você nem nota, que vai te dar aquilo que ela não precisava dar, aquilo que vai lhe fazer falta. Esse é o samaritano. Às vezes em situações mais discretas e que você não enxerga, você não valoriza. E às vezes você acha até que eu mereci, né? Uma coisa muito típica também. Quando alguém aparece e vai lá e te levanta e resolve o seu problema e supera o obstáculo para você, você pensa assim, puxa, finalmente alguém reconheceu o meu valor. Você não vê que aquele foi o samaritano que apareceu para viabilizar a sua sobrevivência, viabilizar que você não fosse à falência, que você não terminasse um relacionamento, que você não caísse em desgraça, não se tornasse uma pessoa da qual você pudesse depois se arrepender.
Em muitas outras situações, a gente não vai gastar todo o nosso dinheiro com as coisas mais pecaminosas, mas a gente comete erros, a gente é teimoso, a gente dá as costas ao bom conselho, e quando a gente retorna, a pessoa teria o direito de cobrar da gente: pô, eu te falei, você fez exatamente o que eu disse que não deveria fazer e aconteceu o que eu disse para você que iria acontecer. E a pessoa não diz isso e ela nos recebe generosamente, pacientemente, dá uma segunda chance, dá uma terceira chance, dá uma quarta chance, com boa vontade. Isso acontece nas nossas vidas num nível menos exagerado, menos dramático do que o da parábola, mas se a gente souber reconhecer que isso acontece na nossa vida, isso é para o nosso próprio benefício. Jesus prega uma espiritualidade sem religião, porque ele não criou uma religião nova. Depois os cristãos criaram o cristianismo, os discípulos criaram o cristianismo, mas ele não disse: olha, eu estou criando uma nova religião e as regras são essas. Ele não dá regras, a não ser regras muito abstratas, muito flexíveis, que dependem de pessoa para pessoa, que valem para uma pessoa de um jeito e para outra pessoa de outro jeito. Não criou igreja, não estabeleceu as normas do culto de nenhum ritual e também não estabeleceu sacerdócio. Mas ele tinha os discípulos mais próximos, claro, para quem ele deu uma doutrina um pouco mais mastigada, mas quando aparece um sujeito, um estrangeiro lá, que está curando em nome de Jesus e que nem conhecia os apóstolos, que não era amigo, não frequentava o grupo, o que é que Jesus diz? Os apóstolos chegam incomodadíssimos. Tem um cara lá que não é do nosso grupo, o sujeito está curando as pessoas, expulsando os maus espíritos em seu nome. Isso é um absurdo, a gente tem que ir lá e proibir esse cara de fazer isso. Aí Jesus, com a maior tranquilidade, exatamente como o pai da parábola do filho pródigo, que é super liberal, que não proíbe ninguém de fazer nada, ele vira e diz o seguinte para os apóstolos: quem não é contra nós, é por nós. Quem não está contra, quem não está trabalhando contra, quem não é inimigo, já está do nosso lado. A gente não quer que as pessoas sigam cartilhas. A gente quer que as pessoas andem na mesma direção, a direção do bem, do progresso, da felicidade, do melhoramento da humanidade. Aí vem a pergunta do Livro dos Espíritos, né, gente? Que motivou o nosso estudo. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Pergunta 625 de O Livro dos Espíritos. E aqui eu vou confessar para vocês, eu estava em casa assistindo palestras do Haroldo no YouTube. E no YouTube, quando acaba uma coisa, às vezes o YouTube automaticamente ele liga para uma outra palestra, né? Puxa uma outra palestra. Então eu não sei qual que era, porque foram assim umas 3, 4 seguidas. E eu estava fazendo uma outra coisa e eu ouvi isso, né? E, portanto, eu roubei essa parte exatamente daquilo que o Haroldo disse. Estou copiando mesmo. Ele disse o seguinte: nós damos excessiva ênfase para a palavra modelo. E nós muitas vezes pensamos assim, né? No Espiritismo, no movimento espírita. Jesus é um modelo. Eu tenho que me esforçar para parecer com Jesus. É verdade? Claro que é. Essa é metade da frase. E ela é verdadeira, mas se a gente ignorar a palavra guia, o que acaba acontecendo? Você não vai conseguir seguir o modelo. Me desculpe, esse é o fim da história, basicamente o spoiler das vidas de todos nós é esse. A gente não vai conseguir seguir o modelo. Como a gente não vai conseguir seguir o modelo, a gente vai ficar triste, vai se frustrar, vai se deprimir. Então a gente precisa lembrar da segunda palavra também. Ele é também o guia. E guia não é o irmão mais velho só que fez o caminho e que nos inspira a seguir o caminho junto pelo nosso mérito e pelo nosso esforço. Ele é a pessoa que foi designada por Deus para nos mostrar o caminho e para nos facilitar o caminho. Então aqui a resposta dos espíritos, ela é cirúrgica e ela é muito rica. Por um lado,
ele mostra o que é o crescimento à perfeição moral, a qual nós, claro, a gente deve objetivar, nós devemos objetivar a perfeição moral pelo nosso mérito, pelo nosso esforço. Mas, por outro lado, ele é também o espírito condutor, o espírito professor, o mestre da humanidade, da espécie humana no planeta Terra, que vai nos ajudar, nos facilitar, nos conduzir pela mão nesse caminho. Se a gente ignorar esses dois lados, a gente vai cobrar muito de nós e a gente vai ver que a gente não está seguindo o modelo à risca, ou a gente pode também pendurar na mão e achar que ele vai arrastar a gente como se fosse uma mala. Também não é o adequado, né, gente? Então, os dois trabalham como uma tesoura, facilitando o trabalho um do outro. A gente tem que fazer o esforço para seguir, mas a gente tem que também pegar na mão com fé e acreditar que as nossas orações são atendidas, que onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí estarei eu, etc, etc, etc. Há uma abundância de promessas de que Ele faria a parte dele, de que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. E isso não é coisa que qualquer espírito vai prometer também. Muito bem, gente. 2000 anos se passaram e está aí o resultado da força moral, da força espiritual dessa mensagem. Nós temos a Oceania inteira, mais da metade da população da África, toda a América, as 3 Américas, toda a Europa quase. Os azuis ali são grupos sem religião, são países onde o número de pessoas sem religião é maior do que pessoas com religião. Rússia, Filipinas e alguns países não aparecem, como por exemplo a China, que o grupo principal é sem religião, mas especula-se que pode ter por volta de 100 a 200 milhões de cristãos. Então, um número monstruoso, gigantesco de pessoas que a gente tem dificuldade de entender até como que esse número chegou a esse tamanho, porque na China as religiões são perseguidas pelo Estado. Inclusive, há muita subnotificação de religião. Pode ser que na China não haja um número tão grande de pessoas sem religião, porque quem faz a pesquisa do censo é o Estado. E quando o funcionário do Estado chinês chega para você e pergunta se você tem religião, eu tenho certeza que a maioria aqui ia falar assim: eu nunca ouvi falar em religião na minha vida, não conheço ninguém que tenha religião. Porque se você responder que sim, pode ser muito ruim para você. Então, a estatística ela joga para baixo fortemente o número de praticantes de qualquer religião na China, seja budismo, taoísmo, seja cristianismo ou islamismo. Isso também acontecia na União Soviética. Se a gente for ler os dados do número de pessoas com religião e sem religião, a gente vai ver o seguinte: na União Soviética, 2 anos antes da queda do Muro de Berlim, 70% das pessoas não tinham religião. Não tinham. Ou respondiam para o censo que não tinha. E por volta de 25% das pessoas, 30%, tinha alguma religião. 4, 5 anos depois da queda do muro, os números eles vão seguir o caminho da inversão. Então não dá para a gente acreditar que pessoas, muitas delas, por exemplo, idosas, que já estão com a sua consciência muito bem formada, elas em 4, 6 anos, elas mudaram de opinião radicalmente, viraram de ateu para ortodoxo, católico ortodoxo, ateu para muçulmano, em massa, dezenas e dezenas de milhões de pessoas. Então a gente pode desconfiar que nos casos em que a pessoa tem medo de responder, ela diz que não tem religião, e no dia seguinte ela tem religião. Caiu o Muro de Berlim, no dia seguinte a pessoa era religiosa. Então, na verdade, os casos de subnotificação podem ter muito a ver com esse medo. Agora, claro, há países como o Japão, como a República Tcheca, que de fato os países são democráticos, liberais e tal, e as pessoas de fato não têm uma religião oficial. Mas aqui tem um dado interessante também.
Nesses casos de países em que não há religião, quando você pergunta para a pessoa se ela acredita em Deus, a maioria da população acredita em Deus. Você pergunta para ela se ela acredita que a alma é imortal, ela diz que sim, eu acredito que a alma é imortal. Você acha que orações podem afetar a vida? A pessoa diz que sim. Então há uma dificuldade da gente medir o que realmente é a falta de uma instituição ou de uma sensação de filiação a um grupo e o que é a falta de religiosidade intrínseca. Ou seja, o sujeito realmente não acredita em nada. Ele não acredita em Deus, não acredita em alma, não acredita no bem, não acredita em oração, não acredita em nada. Então parece que o número de pessoas que realmente não acreditam em nada é um número minúsculo. Porque quando a gente pergunta para a mesma pessoa que não tem religião se ela acredita em Deus e em alma, ela diz que sim. Então o número de ateus no mundo sempre foi muito pequeno. E, mais impressionante ainda, esses números, eles tendem a diminuir nos próximos 30, 40 anos. Números de ateus e de pessoas sem religião. E os números de pessoas com filiação a qualquer religião, tirando o budismo, que também vai cair, todas as outras vão aumentar. Cristianismo, hinduísmo, islamismo e até o judaísmo parece que vai crescer um pouquinho. Então nós nunca vivemos numa época tão religiosa, né? Não falta religião. Um outro aspecto interessante é o seguinte, além do fato incontestável de que a religiosidade, o cristianismo mesmo em particular, sem nenhum tipo de hipocrisia, mas também sem nenhum tipo de proselitismo, é uma religião que oferece alguma coisa de concreto para as pessoas e que, apesar de toda a propaganda científica antirreligiosa, tem só aumentado, nos últimos 50 anos, tem só crescido o interesse das pessoas pela religião, o interesse de livros sobre religião, filmes de influência religiosa ou com aspecto religioso, discussões, debates na própria academia, a universidade, as ciências estão cada vez mais interessadas em saber por que a religião, afinal de contas, tem algum papel nas nossas vidas que não era para ter se ela fosse falsa e se o mundo fosse só matéria, a religião fosse só uma espécie de ópio do povo, uma espécie de ilusão, uma espécie de alucinação, fenômenos psicóticos ou esquizofrênicos ou alguma coisa assim. Por que essas experiências, essas vivências são tão poderosas e ainda estão aumentando no mundo moderno, no mundo da ciência, no mundo da tecnologia e são identificadas com melhoras pelas próprias pessoas? O que as pessoas relatam que aquilo é uma parte importante da vida dela e que a vida dela está melhorando? Ao lado disso, a gente pode ver que Jesus tinha também uma espécie de filosofia dele. A filosofia dele enfatizava duas coisas que até então eram vistas como contraditórias pela maioria dos filósofos. Antigamente, na antiguidade, as escolas elas privilegiavam ou bem a liberdade, como por exemplo o platonismo, ou elas privilegiavam uma ideia do destino, da força da natureza dominando a nossa vida e impondo o nosso comportamento. Então, os pensadores que acreditavam no destino, eles diziam o seguinte: tem coisas, você pode lutar o quanto você quiser, você não vai conseguir mudar. Não altera nada. Então você tem que aceitar. É mais sábio, é mais maduro, é mais nobre você aprender a se acomodar e a se ajeitar aos padrões estabelecidos pela natureza, por exemplo, ou estabelecidos por Deus. Isso era o determinismo. Por outro lado, havia a defesa do livre-arbítrio, com Platão, principalmente, com Aristóteles. Não, você sempre pode mudar, você sempre pode quebrar barreiras, não se acomode às barreiras estabelecidas, principalmente Platão, porque Platão viu uma guerra um pouco do espírito contra a matéria, e nessa guerra do espírito contra a matéria, a aceitação podia ser um acomodamento da força da matéria sobre o espírito. Então, o espírito que é livre, ele tinha que se impor e tinha que dominar e estar sempre acima das influências da matéria. E com Jesus, sem ceder a nenhum desses dois partidos,
nós vamos ver, pelo contrário, a perfeita conciliação dessas ideias. O que nos sugere que Jesus era um exímio filósofo. Ele entendia muito bem de quais eram os grandes e os mais capitais problemas éticos, existenciais e até da metafísica da época, e conseguiu dar respostas a esses problemas, o que espanta a possibilidade de ele ter sido um sujeito iletrado ou ignorante, ou que, de alguma forma, era de uma cultura judaica que se contrapôs à cultura greco-romana, alguma coisa assim. Ele não apenas vivia num mundo que era muito helenizado, como Paulo depois e tudo, como ele parecia, na sua filosofia, ter dado respostas a alguns dos problemas capitais da filosofia. Porque ele vai defender o livre-arbítrio e vai dizer coisas como, por exemplo, eu vou resumir aqui, né? Tudo que for pedido com fé será obtido. Aquilo que as pessoas obtinham de curas, ele dizia, foi feito segundo a sua fé. Ou seja, nós podemos fazer milagres, tudo que eu posso, vós também podeis fazer, vós sois deuses, tudo que eu posso podeis fazer, e ainda mais. Então Jesus sempre enfatiza a nossa capacidade. Nós podemos, nós conseguimos nos curar, nós conseguimos quebrar os grilhões, nós conseguimos revolucionar e transformar o nosso próprio eu, superar o pecado. Nada é impossível. Quando a pessoa não tem fé, ele geralmente repreende muito duramente a pessoa, né? E diz, é porque não tem fé. Se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, diria para a montanha se transportar para o mar, e a montanha se atiraria ao mar. Ou seja, ele enfatiza muito o mérito, o esforço, a capacidade da pessoa ir lá e fazer por si mesma. Enquanto ele privilegiava a ideia da força da ação e da perseverança nos atos, ele também desrecomendava ou colocava uma pesada responsabilidade sobre os nossos pensamentos, sentimentos e até as nossas intenções. Ou seja, Jesus acreditava tanto, mas tanto no livre-arbítrio, que ele achava que não cabia a gente apenas ser responsabilizado pelo que a gente faz, mas cabia sim a gente se responsabilizar pelas nossas intenções, ruins ou boas, pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos. Então Jesus está dizendo de uma forma bastante revolucionária, bastante audaz, que nós podemos e nós devemos mudar o nosso padrão de pensamento, podemos e devemos mudar os nossos sentimentos sobre uma pessoa, sobre um assunto, que nós temos a obrigação e nos dá como mandamento amar ao próximo incondicionalmente, e através de todos esses movimentos, o que ele está sugerindo? Que nós não temos limites para a nossa transformação interior. A gente pode mudar todos os aspectos da nossa personalidade, do nosso caráter. Pregou a verdade que liberta, afirmou que até então os homens andavam como escravos de seus pecados, e que através dessa doutrina eles estariam libertados. E por outro lado, ao passo que ele tem essa doutrina ultraliberal, com ênfase no esforço e no mérito, ele também prega a resignação, o silenciar, o aceitar, a abnegação, e mostra para nós que Deus está no comando, né? Enfatiza toda a nossa capacidade, levanta a nossa bola, tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Por outro lado, não se preocupe, olhai os lírios do campo, eles não trabalham, Deus cuida deles, nem Salomão em sua glória se vestiu como eles, né? Que Deus não fará mais por seres morais, espirituais, inteligentes, com consciência, já que ele alimenta os passarinhos do céu, os lírios do campo, né? Nos recomenda aceitar a vontade de Deus, que seja feito sempre a vontade de Deus e não a nossa, que a gente deve diminuir para crescer, que para ser o primeiro no mundo espiritual a gente tem que ser o último nesse mundo, etc, etc, etc. Então o que Jesus está pregando ao mesmo tempo e paralelamente ao esforço da liberdade, da vontade? Está
pregando a aceitação, a entrega. A fé é isso, é você deixar que as coisas aconteçam pelo fluxo da escolha de Deus, pelo fluxo do planejamento de Deus. E não tente continuar dando murro em ponta de faca. Muito bem. Não apareceu nada, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de ouro de vir aqui falar um pouco para vocês do que eu tenho estudado sobre o assunto, sobre o Jesus histórico, sobre a figura de Jesus. Muito ainda teria para falar, até porque os evangelistas dizem, né, que o que ele fez e falou não caberia em todos os livros da terra. Mas só para fechar, a gente poderia comentar rapidamente o seguinte: entre esses muitos modismos e essas inovações a respeito da figura de Jesus, a gente vai ver, por exemplo, a ideia que vira e mexe é novamente reciclada, de que o importante é a gente ler os evangelhos sinóticos, os manuscritos do Mar Morto, aqueles evangelhos gnósticos de Tomé, etc. e tal. Muito bem. Essas pessoas, elas acham que, supostamente, os 4 evangelhos estariam totalmente corrompidos pela Igreja Católica, provavelmente, né? E não são confiáveis. Ao passo que os evangelhos gnósticos, ou os manuscritos do Mar Morto, eles teriam a mensagem verdadeira, mais pura. Geralmente, a pessoa, para defender essa ideia, ela recorta um ou outro trecho desses novos evangelhos, recentemente descobertos, que vai na direção mais ou menos que ela pensa e ignora longos trechos de bobajada ou de doutrinas esquisitas que estão ali em todos esses evangelhos alternativos também. Segundo, a tese conspiratória de que os 4 evangelhos canônicos foram alterados, ela é uma tese fraquíssima, não tem sustentação nenhuma. Até onde a gente sabe, há evangelhos, há cópias dos evangelhos que têm quase 2000 anos, foram escritas 30, 50 anos depois da morte de Jesus, portanto, os apóstolos ainda estavam vivos, né, quando apareceu o evangelho de Marcos, de Mateus, pelo menos, né, talvez o de João tenha surgido só no ano 100, mais ou menos, mas mesmo assim, pessoas que conviveram com os apóstolos ainda estavam vivas. Então, a ideia de que os evangelhos foram adulterados, ela é extremamente fraca. É uma ideia sem assim, corroboração histórica quase que nenhuma, porque a gente tem cópias muito velhas desses manuscritos e é exatamente igual o que a gente tem hoje em qualquer Bíblia. Segundo, existe um motivo para esses 4 serem os canônicos e não os outros todos, que é o fato de que os 4 concordam entre si. Então, se você tem 10 documentos, cada um fala uma coisa completamente diferente, mas tem 4 que falam a mesma coisa, em qual você pode confiar mais? É lógico, não há dúvida nenhuma, de que a gente tem que confiar mais nesses 4. Pode ser que tenha uma ou outra informação nos outros que é melhor? Claro que pode. Provavelmente tem um detalhezinho ou outro em um dos evangelhos gnósticos que é mais verdadeiro do que o que está nos canônicos, ou que é diferente. Entretanto, a gente não tem razão para apostar nisso. E muitos dos modismos, muitas das inovações que a gente vê na interpretação supostamente científica ou histórica de Jesus, esses programinhas assim do Discovery, né, que é o verdadeiro Jesus, o Jesus histórico, ou então nas revistas que a gente vê, sai na banca de jornal, né, a verdade sobre o Jesus histórico. Aí o cara pega um evangelho que não tem sustentação nenhuma, que não é apoiado pelos outros, porque ele não é canônico, e somente naquele livro tem uma informação, que não tem como a gente ter certeza de que era verdadeiro, e a partir dessa informação solta diz qual é a verdade sobre Jesus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O mais certo é a gente desconsiderar as informações que não estejam repetidas nos 4 evangelhos canônicos. São os mais confiáveis de longe e são os menos misturados com doutrinas místicas do Egito, doutrinas neoplatônicas que eram comuns ali na época. Então, por fim, fica o convite para todos nós
conhecermos Jesus, mas nesses vários aspectos, né, gente? Lendo o Evangelho, mas também com o subsídio que a doutrina dá, para a gente ler a doutrina de Jesus, a vida de Jesus. A gente tem primícias do reino, a gente tem Boa Nova, a gente tem Paulo Estevam, a gente tem realmente uma mina de ouro de informações privilegiadas sobre a época de Jesus, que nos auxiliam a enriquecer a nossa visão sobre, sim, a figura histórica, mas também sobre a doutrina, sobre o comportamento, sobre essa figura transcendente de superioridade espiritual que é Jesus. Essa é uma das passagens mais fantásticas, né? E que realmente suscita muito o nosso questionamento. Será que Jesus foi agressivo e que ele, de alguma forma, contradisse a doutrina do pacifismo e da amorosidade que ele pregava? Essa é uma questão. Porque pode ser que na cena ele não tenha sido agressivo, né? Ele tenha virado para as pessoas e falado, olha, isso aqui vocês não vão fazer, ponto. Vocês podem fazer qualquer outra coisa, inclusive com ele deixou fazer, né? Torturar, cuspir, xingar, crucificar. Com o templo, não. Eu acho que é uma passagem bem interessante, mesmo que ela não seja perfeitamente verdadeira, porque ela mostra muito qual era a prioridade de Jesus. Deixou que fizessem tudo com ele, mas não deixou que fizessem com o templo. Isso é bonito, né? Eu acho que tem uma beleza por trás dessa demarcação de limite e dessa prioridade que ele coloca para o lugar sagrado, para o espaço sagrado, para o altar, para o culto, né? Porque ele não quer que esse espaço seja corrompido. Independente do que aconteceu de fato, exatamente, a passagem ela tem interpretação ambígua, não aparece em todos os evangelhos. Então a gente poderia, por exemplo, supor que a passagem não é verdadeira ou que ela foi exagerada, que ela foi escrita com tons exagerados que dão a entender que Jesus foi agressivo ou que chicoteou os vendedores, quando na verdade não foi assim. Ou pode ser que tenha sido exatamente assim, a gente também não sabe, né? Mas se foi exatamente assim, eu acho que o interessante do exercício mental é o seguinte: se a gente não sabe, ou foi ou não foi. Se foi exatamente assim, como está descrito, com uma certa até agressividade, então Jesus está mostrando para a gente o quê? Que você pode amar ao próximo e você pode fazer coisas extremas diante do inaceitável, né? Existe o intolerante, que é o sujeito que não consegue tolerar o outro, mas existe no mundo coisas intoleráveis também. Por exemplo, diante de um crime hediondo, a gente vai tolerar o criminoso? Não. A gente não vai tolerar o crime, a gente não vai tolerar certos comportamentos e a gente vai lá e vai impedir a pessoa de fazer aquilo. Se a gente presencia um espancamento, se a gente presencia uma tentativa qualquer de violência sexual, ou uma injustiça qualquer, uma covardia qualquer, às vezes até com um animal, né, gente? Mas com uma criança também, né? Você vê alguém espancando uma criança, ou espancando um indefeso qualquer. Isso é intolerável, e não significa que nós somos intolerantes. Que o intolerante é aquele que não sabe lidar, mas o intolerável ele precisa ser impedido também. Então pode ser que a mensagem seja essa, que há o intolerável e Jesus não tolera o intolerável, né? Ele vai lá e resolve a situação. Ou a gente pode usar a segunda hipótese. O que é legal do Evangelho segundo o Espiritismo é que Kardec faz isso o tempo todo. Kardec, sempre que ele está analisando as passagens do Evangelho, ele nunca diz, está escrito no Evangelho, então foi assim. Ele sempre se questiona. Ele sempre pega as passagens problemáticas e ele se pergunta isso. Será que essa passagem foi assim? Se foi assim, o que isso significa? Se não foi, por que será que essa passagem apareceu? Será que alguém que escreveu interpretou errado? Ou então quis causar um impacto no leitor, nos jovens que estavam ouvindo, naqueles que estavam se convertendo ali agora ao cristianismo, e pode ter exagerado, pode ter escrito de outra forma. Então Kardec, nunca ele dá o texto bíblico como verdade absoluta. Isso seria fundamentalismo religioso. Ele sempre testa o texto, ele sempre pergunta para o texto, sempre provoca o texto, e sempre tira do texto quais são as opções
interpretativas, ou seja, ele faz uma análise racional do texto. O sujeito extraordinário chamado Lessing, que é um dos mais importantes pensadores da teologia, né, da história da Bíblia e também da mensagem bíblica, à luz de uma interpretação racional, e que escreveu mais ou menos 80 anos antes de Kardec, e que criou o caminho, pavimentou o caminho para as interpretações racionais do Evangelho, da Bíblia também, do Velho Testamento também, ele fazia exatamente isso. Ele se colocava a questão, será que essa mensagem ela é a verdade? Ou ela é a verdade para um momento? Né? Então, 80 anos antes de Kardec, o Lessing fazia isso. Será que Moisés deu uma lei moral boa? Ou uma lei moral que era só a suficiente para que as pessoas não se matassem e não fossem monstros, né? Os 10 mandamentos é o mínimo do mínimo. E aí depois de 1300 anos, vem um outro ensinamento com outro mestre para elevar a compreensão daquela geração. Com a própria Bíblia a gente deve fazer isso. A gente hoje, ele está escrevendo em 1770, mais ou menos 1760. A gente hoje, no século XVIII, a gente não deve ler a Bíblia como as pessoas liam há 1000 anos atrás, ou há 2000 anos atrás. A gente deve ler criticando, entendendo, perguntando, raciocinando e refletindo. E isso depois vai pavimentar o caminho para a leitura de Kardec, que é altamente crítica. Ele faz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo uma análise histórica, qual é o contexto da época, o que isso influencia no ensino de Jesus ou no pensamento de Jesus. Então, acho que a postura espírita, ela deve estar sempre bem conjugada com essa postura de um livre exame e de um exame crítico da Escritura, do Novo Testamento. Ótimo. Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Por quê? Como qualquer conceito muito complexo e muito profundo, ele vai ter muitas interpretações. Então nós vamos ver a primeira cunhagem da palavra amor pelos gregos como eros. É aquele deus peladinho, de mais ou menos 4 anos de idade, de asinha, e que flecha as pessoas, o Cupido, né? É o deus do amor, o deus Eros, que significa exatamente atração. Então, o amor, como erotismo, ele é a atração, é o desejo. Você quer ter aquele objeto, né? Aquela pessoa, aquele objeto. Pouco depois, principalmente popularizado por Aristóteles, vai haver uma nova cunhagem da ideia de amor como filia, que é a amizade. É compartilhar uma coisa com seus entes queridos, com seus parentes, com seus amigos. Amor, então, é você querer estar junto, você querer estar acompanhado. Por fim, com o cristianismo, Jesus é o inaugurador de uma nova concepção da ideia de amor, e Paulo, quando vai tentar explicar o amor cristão, ele vai usar uma terceira palavra em grego, que é ágape. O ágape, ele é a doação, é aquilo que você faz por um desconhecido, porque a amizade é para quem te cultivou, te conquistou, né? O desejo ou a atração é para quem de alguma forma te encantou. Então são duas formas ainda um tanto egoístas de amor, porque a pessoa precisou ou te encantar ou te cativar através da amizade. E o ágape, ela é a pura doação, é o amor desinteressado, é o amor caritativo. Daí também o uso insistente da palavra caridade, né, que é a ideia de você dar ao outro a felicidade, oferecer ao outro o melhor que você tem, sem que o outro precise te dar alguma coisa, te agradar, te encantar, concordar com você ou qualquer outra coisa. É inteiramente gratuito. E essa ideia foi cunhada pelo cristianismo. Mas ainda há evoluções da ideia de amor, como, por exemplo, na Idade Média, o Santo Tomás de Aquino, que foi uma das pessoas mais extraordinárias da história da humanidade, o verdadeiro Einstein da teologia, do conhecimento de Deus, ele vai dizer o seguinte: o amor perfeito, o amor verdadeiro, é quando você se funde com Deus, você está em comunhão com Deus, e aí você é uma espécie de foco dessa luz
do bem, da caridade, da generosidade, da compreensão para todos os outros seres. Você está num relacionamento com todas as coisas, porque você também está num relacionamento com Deus. E isso torna você, de alguma forma, universal, infinito e divino. Ótimo. Então, na época em que a ideia do jejum e da ingestão ou da não ingestão de certos alimentos, ela era uma prioridade, a gente tinha alguns motivos racionais e tinha alguns motivos irracionais para estabelecer esses dogmas, né? Quais são os motivos irracionais? Podem ser culturais, pode ser, por exemplo, que a carne de porco ela tinha mais propensão a te deixar com uma infecção ou com verminose de alguns tipos, e por isso, por uma questão de saúde, as pessoas proibiam. Muitos estudiosos hoje acreditam que o Islã e o judaísmo proíbem o consumo da carne de porco por essas razões, razões meramente higiênicas. Por outro lado, os judeus também, nas escrituras, eles também proíbem o consumo de carnes sufocadas, ou seja, os animais estrangulados não podem ser consumidos, eles têm que ser sangrados de alguma forma, e também o consumo de carnes defumadas. É mais difícil a gente entender por que há essas proibições, por exemplo, de carne defumada. Então, esse seria um aspecto talvez cultural de época. Por outro lado, a gente vai observar algumas passagens em que a discussão ela muda de enfoque. Por exemplo, em Coríntios, a gente vai ver um pouco disso na palestra de amanhã, né? Em Corinto, havia um templo no alto do morro com uma longa escadaria e as pessoas abatiam animais na escadaria, a ponto de que, com a morte de muitas ovelhas, bois e galinhas, havia uma cascata de sangue pela escadaria, as pessoas chegavam a escorregar no sangue. E os animais eram cozidos ali no templo e havia uma espécie de churrasco 0800 para todo mundo que estivesse passando. O que acontecia? Os cristãos, quando estava acontecendo esse holocausto e estavam assando a carne, os cristãos subiam todos e quando eles voltavam, o Paulo dava uma bronca neles, passava o pito neles, eles falavam assim, mas eu estava ali só pela boquinha, eu fui só comer a carne. E aí o que Paulo diz aos Coríntios? Alguém lembra? É mais ou menos aquela parte que Jesus diz, não é o que entra pela boca e sim sai pela boca, mas Paulo diz mais ou menos o seguinte, nesses ambientes, vocês não têm ideia do nível das entidades que frequentam esses locais, por conta do assassínio dos animais, da matança dos animais e da loucura em que as pessoas estão, inebriados com vinho e tal, ritos profanos. O templo de Afrodite também era um local onde havia até atividades sexuais e tal. Esses locais eles se tornam locais de ambiente não recomendável para os cristãos. Então, muitas vezes a gente vai ver em tradições, né, da Quaresma, em outros momentos, ou um simbolismo da associação de Jesus com o peixe, por exemplo, que é totalmente simbólico, metafórico, ou uma ideia de que haveria uma proibição do consumo da carne em algum momento, associado a uma passagem dessa, mas as passagens deixam claras que nem Jesus nem Paulo fala nada sobre a carne. O jejum é uma coisa completamente diferente, porque o jejum ele é uma técnica que propicia experiências espirituais. Ele facilita o descolamento do espírito do corpo e o espírito ele vai ter mais ampla liberdade, podendo enxergar melhor, ouvir melhor ou ter outras experiências. Os yogis sabem disso muito bem, tanto é que o jejum ele é parte obrigatória da parte dos monges budistas, dos yogis, dos faquires e também de muitas outras culturas, sem conexão uma com a outra. Xamãs da Rússia e das Américas, da África, e os judeus que iam para o deserto, e os gregos, e os iranianos, zoroastristas. Então, essa ideia de que o jejum teria uma importância espiritual, ela tem sentido. Entretanto, quando isso é anotado no livro, muitas vezes o sujeito inventa um número de dias, ou inventa certos detalhes ritualísticos da prática que já não tem mais a ver com o propósito original dos mestres espirituais que usavam esses jejuns para facilitar os fenômenos espirituais. A terceira coisa que você perguntou, qual que era mesmo?
A oração aí já é uma coisa completamente diferente. A gente tem um capítulo todo, né, do Livro dos Espíritos sobre a importância da prece. No Evangelho a gente vai ter isso renovado, né, reafirmado, e nós sabemos que a prece, mais do que esses elementos físicos, ou essas práticas corpóreas, ou materiais ou orgânicas, ela é o movimento da alma por excelência. Então é um gesto completamente diferente dos gestos físicos que a gente possa fazer em favor da nossa espiritualização. E tem comprovadamente, e eu não estou dizendo só pela codificação, nem só porque Jesus disse isso, mas cada vez mais a gente tem pesquisa científica feita hoje sobre a importância da oração, sobre o valor disso para a transformação da personalidade, para o combate a transtornos mentais, doenças mentais que são mais difíceis de se desenvolver ou se instalar em pessoas que têm o hábito de orar. Aí é que está, é muito complicado. Provavelmente, quase sem dúvida nenhuma, Jesus jejuava. A gente tem certeza que João Batista jejuava e certeza quase total também de que Jesus jejuava, e quando ele vai para o deserto, ele não vai ficar em conflitos psicológicos como os filmes mostram, mas ele vai jejuar, basicamente. Porque isso era um hábito cultural e os antigos entendiam, até corretamente, que o jejum ele facilitava um certo desprendimento do corpo, isso ajudava a pessoa a ter experiências espirituais. Pode ser que ele usasse isso simplesmente para ter contatos com espíritos por mais tempo, né, para ter saídas do corpo, né, viagens, né, em desdobramento astral, alguma coisa mais ou menos assim. No entanto, há interpretações de alguns teólogos que dizem que a palavra jejum pode ser uma metáfora para abster-se de certas coisas indevidas. Então seria mais ou menos evitar problemas, ou evitar sentimentos, comportamentos, pensamentos inadequados, quer dizer, se manter preservado por mais tempo. Seria mais uma vigilância, né?